Sou nova. Sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. OpenClaw 5.28 é a grande atualização do Arnis hoje. Consertou a limpeza de timeout abort para que sessões se recuperem em vez de travar, adicionou tratamento mais forte de limites de sessão e subagente para que AWPers não vazem estado entre workcapaces, e apertou a validação de entrada de navegador e automação para que chamadas de ferramenta mal formadas falhem claramente em vez de derivar para ações erradas. O Cloud Code mais recente também saiu neste ciclo silenciosamente com melhorias na infraestrutura interna, e você vai sentir isso principalmente como menos problemas estranhos de instalação ou runtime em casos extremos se sua equipe padronizar no CLI. Depois vimos o drop de modelo, Minimax M3, com atenção esparsa projetada para contexto de milhões de tokens, multimodalidade nativa, e conversas iniciais do mundo real que estão animadas com a economia de contexto longo, mas ainda cautelosas sobre consistência e planejamento. Depois do bloco de Arnis e modelo, vamos ficar nas ferramentas práticas. Understand Knifin para transformar um repo em um grafo navegável. AgengaTVai para colocar chamadas MCP e ferramenta atrás de um limite de controle. MCP Jungle para proliferação de servidores MCP. E Code Almanac mais Argif para memória durável de repo e contexto semântico local que mantém agentes orientados. Episódio sem tarefa de casa hoje. Vamos focar no que mudou, no que isso oferece, como as pessoas estão realmente usando, e onde as afirmações ainda precisam de confirmação independente. Este release é mais fácil de entender se você tratá-lo como uma atualização de realidade do operador, não recursos novos que ficam bons em screenshots, mas o tipo de mudança que decide se um run longo termina como um sucesso limpo, uma falha limpa, ou pior resultado, estado ambíguo. Estado ambíguo é a coisa que faz equipes odiarem agentes. Não é que o modelo tenha cometido um erro. É que você não consegue dizer o que aconteceu. O Arnis diz que está rodando, mas você está travado em esperando. O agente afirma que atualizou um arquivo, mas o workspace não corresponde. Uma chamada de ferramenta pode ter sido disparada, mas você não consegue provar se usou os parâmetros certos. Ou uma aprovação veio de um canal, mas você não tem certeza de qual run ela se aplicou. Ele empurra forte em 3 temas que reduzem ambiguidade: semântica de recuperação, vinculação de identidade e validação de entrada. E esses 3 temas estão conectados. Recuperação só é segura se o Arnis puder confiar na identidade e nas formas das chamadas de ferramenta. Começando com recuperação e ciclo de vida de sessão, porque é aí que a dor diária aparece. Em um Arnis de agente, um timeout não é apenas um timer. É normalmente o sistema dizendo, algo do Treon não completou no janela que você decidiu ser aceitável, chamada de modelo, chamada de ferramenta, ação de navegador, auto de provider, extração de arquivo, seja lá o que for. E quando um timeout acontece, o Arnis tem 2 responsabilidades que frequentemente conflitam. 1. Parar o run para você não queimar tempo e dinheiro. 2. Deixar o mundo em um estado coerente para a próxima tentativa ser segura. Pelo modo que o OpenClaw está falando sobre 5.28, o objetivo é fazer aborts e timeouts parecerem menos puxar o plug da tomada e mais conter e desfazer. Isso aparece no comportamento de travas de sessão e limpeza. Você quer travas liberadas quando um run está realmente morto para você não travar runs futuros, mas você não quer que a limpeza derrube travas ou o estado que o próprio runtime ainda depende para permanecer consistente. O efeito prático quando funciona, é que você para de ver aquelas sessões fantasma onde a UI parece viva mas o progresso nunca retoma, ou onde um run não pode ser reiniciado porque alguma trava invisível nunca foi liberada. Não é glamouroso, mas é uma das maiores diferenças entre agentes como demo e agentes como executor de jobs. Tem uma segunda peça nessa história de recuperação, evitar continuações obsoletas no reinício. Sempre que um Arnis oferece resume, ele está negociando confiança. O usuário está confiando que o Arnis pode reidratar o estado certo, não qualquer estado. Continuação obsoleta é um modo de falha sutil onde a conversa faz sentido, mas o run não está attachê da realidade do workspace que você pensa que é. O modelo pode estar descrevendo o trabalho de um checkpoint mais antigo, ou agindo como se uma saída de ferramenta existisse quando não existe. De fora, parece que o modelo está tendo alucinações, mas às vezes é o Arnis resumindo a fatia errada de estado.
Então 5.28 se inclinando para evitar continuações de restart obsoletas é essencialmente o OpenClaw dizendo, preferimos recusar continuar do que continuar de um checkpoint não confiável. Operadores às vezes interpretam isso como restritivo ou irritante. Mas é o trade-off certo se você quer confiar em runs longos, especialmente runs que mutam um repo. Agora subagentes. Essa não é a versão de marketing de multiagente. Essa é a versão de confiabilidade. Pessoas usam subagentes porque é um padrão muito pragmático. Mantenha um agente primário que segura a narrativa e restrições, e gire helpers para fazer trabalho delimitado, escanear logs, interpretar um stack trace, mapear um call path, checar um config, inspecionar um shape de resposta de provider, gerar um draft de patch ou resumir um subsistema. Mas subagentes só ajudam se seus limites forem reais. Se helpers compartilham o mesmo diretório de trabalho implicitamente, ou se o current directory deles é herdado de formas surpreendentes, você pega a contaminação cruzada. Um helper roda um comando no lugar errado e a saída é enganosa. Ou ele gera artefatos no workspace principal. Ou ele edita arquivos que o agente primário não pretendia mexer. É assim que paralelismo vira caos. 5.28 destaca a separação de CWD e Workspace para subagentes. Essa é uma mudança surpreendentemente poderosa. Significa que você pode cada vez mais tratar subagentes como workers isolados que você pode mirar em um contexto de diretório específico, em vez de processos de livre circulação que podem pisar uns nos outros. Se você está construindo com o OpenClaw, o ângulo de como você usa aqui é: você pode ser mais deliberado sobre delegar exploração versus execução. Seu agente principal pode manter o plano e restrições, enquanto subagentes fazem leitura e verificação especializada sem reescrever acidentalmente o chão sob os pés do agente principal. Próximo, contexto de hook se tornando local ao prompt. Hooks são o tecido conectivo em um harness. São o que permitem ao agente conversar com canais, reagir a aprovações, entregar progresso parcial e integrar com automação. A classe de bug desagradável aqui é vazamento oculto de contexto. Um hook executado herda metadados de prompts anteriores ou sessões anteriores, então o que você pensa ser ação deste run é sutilmente influenciado por dados obsoletos. O contexto de hook local do prompt é uma decisão de fronteira. Ele diz que os metadados que moldam uma invocação de hook pertencem a esse turno do prompt, não a um pool ambiente. Isso torna o comportamento do agente mais fácil de raciocinar e auditar. Se uma aprovação dispara, você quer poder associá-la à execução exata e ao passo exato, não a um vago em algum momento durante esta sessão. Isso leva diretamente aos canais e identidade, que é arguivelmente a parte com maior alavancagem do 5.28 para equipes que supervisionam agentes através de superfícies de chat. Por que canais não são mais apenas fluxos de saída? Eles são superfícies de entrada. Aprovações, reações, retornos de chamada, ações de mensagem, essas são operações de controle. Um joinha pode significar vá em frente e execute o próximo comando arriscado. Uma reação pode significar envie isso. Uma ação de mensagem pode significar tente novamente com esta configuração. Se a identidade for frouxa, a supervisão se torna perigosa de uma maneira muito mundana. A pessoa errada aprova a execução errada, ou a aprovação certa se aplica à sessão errada, ou uma ação de mensagem cai em uma thread que não é mais o contexto de execução autoritativo. O OpenClaw 5.28 estreita uma ampla gama de comportamentos de canais, diferentes plataformas de chat, diferentes semânticas de entrada, saída, mas a abstração-chave é vínculo mais forte entre eventos de canal e identidade de sessão, além de verificações de confiança mais rígidas para os metadados que vêm dessas plataformas. Isso tem dois resultados. Resultado 1. Menos momentos de para onde foi minha aprovação, e menos casos onde uma resposta final pousa desanexada do contexto de sessão que a produziu. Resultado 2. Se você tinha uma integração que funcionava apenas porque o harness era permissivo, aceitando IDS estranhos, tolerando callbacks mal formados, o 5.28 pode transformar essa permissividade em um erro rígido. E esse é o ponto importante. Versões de endurecimento frequentemente parecem versões de quebra para as pessoas que estavam, sem saber, confiando em parsing frouxo.
Mas o parsing frouxo é exatamente o que dificulta a execução de agentes com segurança em escala. Agora, validação de entrada de navegador e automação. Esta é uma grande história de qualidade de vida e segurança disfarçada de frescura de SEMA. O problema central é a incompatibilidade de chamada de ferramenta. Um modelo produz uma chamada de ferramenta que é quase certa e um harness permissivo tenta interpretá-la. A chamada tem sucesso, mas faz a coisa errada. Agora o modelo acredita que clicou na aba 3, mas o navegador clicou na aba 2. Ou o modelo acredita que redimensionou o viewport para uma certa forma, mas o harness o prendeu de forma diferente. Ou um ID de componente estava mal formado, mas o harness adivinhou. Uma vez que sua execução contém uma ação errada registrada como sucesso, sua transcrição se torna evidência envenenada. Cada passo subsequente é construído sobre uma mentira. E é aí que as pessoas culpam o modelo por perder a sanidade, quando a falha real era uma incompatibilidade entre a semântica da ferramenta e o que o modelo acreditava que aconteceu. O 5.28 rejeita mais entradas mal formadas de navegador e automação mais cedo. Isso muda a falha de divergência silenciosa para correção explícita. Para agentes, correção explícita é o que cria loops estáveis. O modelo pode aprender a forma válida da ferramenta, e o harness evita registrar sucesso fictício. Isso também toca ao comportamento de agendamento de cron e automação. Qualquer coisa que dispara execuções repetidamente amplifica pequenos problemas. Um parser permissivo que aceita entradas estranhas pode funcionar uma vez em uma execução manual. No cron se torna um incidente recorrente. Patas de provedor e mídia são o outro lado disso. Muitos travamentos que usuários experimentam como o agente está pensando para sempre são na verdade esperas de S não limitadas, verificações de auto de provedor que nunca retornam, downloads que travam, extração de mídia que bloqueia, ou requisições de modelo que entram em limbo. Limitar esses comportamentos timeouts, limites de tamanho de resposta, verificações de vida útil de outer, força o harness a falhar com evidência em vez de travar. Isso não é apenas uma UX mais nice. É o que permite rotear em torno da falha, tentar novamente, trocar de provedor, ou degradar graciosamente em vez de esperar para sempre. Agora vamos falar sobre superfícies de expansão no 5.28, porque há duas formas de interpretar suporte adicionado para mais provedores e mídia. Uma interpretação é inchaço de checklist. A interpretação mais útil é: o OpenClaw está agindo mais como uma camada de roteamento onde diferentes ecossistemas de modelos e ferramentas se conectam, enquanto o harness fornece supervisão e política consistentes. Algumas das adições destacadas neste ciclo: suporte para Opus 4.8 como faixa de modelo-alvo, schemas de geração de imagem novos ou atualizados através de provedores, exibição de catálogo de modelos em destaque para o ecossistema da NVIDIA, tipos de saída relacionados ao Minimax em patas de mídia, extração de PDF criptografado, catalogação de modelos de voz, e novas superfícies de runtime de agente em torno de workflows estilo Copilot. O ponto de como você usa não é validando tudo. É que o OpenClaw está tentando tornar uma execução portátil através de escolhas de provedor sem reescrever todo o seu plano de controle. Você quer que suas aprovações, sua validação de chamadas de ferramenta, sua semântica de recuperação de sessão e suas regras de identidade de canal permaneçam estáveis enquanto você troca de faixas de modelo. Também vale a pena destacar a noção de códex supervisor que aparece em torno dessas mudanças. Em stacks de agentes, códex frequentemente implica um binário auxiliar ou um caminho de app server. Quando um harness reconhece uma fronteira de supervisor, ele está admitindo que helpers crasham, helpers travam, e helpers podem falhar independentemente da execução principal, e ele projeta para conter isso. O containment importa porque você não quer que uma falha de helper destrua o estado de runtime compartilhado que contém sua identidade de sessão, seus locks, suas aprovações e suas referências de artefato. Se a fronteira de supervisor for real, você obtém um domínio de falha mais limpo. O helper morreu. Aqui está o que sabemos. Aqui está o que podemos reiniciar. Não toda a execução agora está assombrada. Agora, reação do mundo real. É aqui que o 5.28 fica interessante porque a narrativa pública não é uniforme.
No papel e nas análises de terceiros, a 5.28 parece uma versão de fortalecimento essencial, exatamente o tipo de mudança que as pessoas pedem quando reclamam que os arnesses locais parecem instáveis. Então, você esperaria que a história da atualização fosse menos travamentos, menos retomadas estranhas, melhor entrega de canais, validação de ferramentas mais precisa. Mas pelo menos um relatório público de operadores diz que o oposto aconteceu no ambiente deles. Após atualizar para 5.28, as chamadas de agente ficaram travadas em esperando resposta do agente, e execuções acionadas por cron expiraram bem quando chamada do modelo iniciada aparecia. A alegação desse relatório aponta para uma costura de integração com códex, especificamente uma expectativa de caminho binário ou layout de pacote que não correspondia mais. Essa contradição não é incomum em projetos de ARNES com lançamentos rápidos. Uma mudança no runtime central pode ser genuinamente estabilizadora, mas uma costura de empacotamento pode dominar a experiência real. Se o seu caminho de instalação atinge essa costura, tudo o que você sente é quebradeira, porque você nunca chega a aproveitar as melhorias de recuperação upstream. E o outro lado dessa mesma conversa é que alguns usuários relatam que instalações baseadas em código-fonte ou caminhos alternativos funcionam bem. Isso sugere que o lançamento pode ser sólido, mas certas suposições sobre distribuição ou descoberta de plugins são frágeis. O modelo mental correto é: o OpenClaw 5.28 está tentando reduzir ambiguidade apertando contratos. Contratos apertados são bons para confiabilidade a longo prazo. Mas se o seu ambiente dependia de contratos flexíveis, especialmente em relação a binários auxiliares e resolução de plugins, você pode ser a turma azarada que experimenta apertar como quebrou. Se você está usando o OpenClaw como ARNES diário, o que você deveria esperar sentir depois da 5.28 quando estiver funcionando como deveria? Você deveria sentir menos sessões travadas após timeouts, comportamento mais previsível de subagentes quando você delega tarefas, aprovações e retornos driven por canais mais consistentes, e menos casos onde a automação de navegador parece funcionar, mas produz resultados que não correspondem à narrativa do agente. E você deveria esperar que o ARNES seja menos tolerante. Entradas mal formadas que antes escapavam podem agora parar a execução com um erro explícito. Isso é uma feature, não uma regressão, porque mantém o histórico das suas execuções verdadeiro. A última peça é prova de lançamento e evidência delimitada. O OpenClaw está sinalizando cada vez mais que não basta simplesmente lançar features, ele precisa de evidências mais claras sobre CI e validação de release. A confiança do operador vem de coisas tediosas, builds reproduzíveis, comportamento de falha delimitado, e a capacidade de explicar por que uma execução fez o que fez. Então essa é a 5.28. É uma versão de recuperação e fortalecimento que, dependendo do seu ambiente e costuras de integração, cai como finalmente menos instabilidade ou, porque minha execução está travada agora. Essa diferença importa, e é por isso que a conversa da comunidade não é apenas cantoria de elogios. Beleza. Com o lead do ARNES coberto, podemos passar para a pista adjacente do CLI. O Claude Code Latest se moveu de novo neste ciclo, e a descrição oficial é quase comissimamente mínima: melhorias na infraestrutura interna, sem notas de mudança para o usuário. Essa é uma história pequena, mas não é uma história sem sentido, porque uma vez que um CLI de codificação se torna parte de como um time trabalha, o CLI deixa de ser um brinquedo e vira uma dependência. E a qualidade de uma dependência é frequentemente determinada pelos lançamentos tediosos. Melhorias na infraestrutura interna pode significar muita coisa sem glamour que ainda muda a experiência diária. Consistência de empacotamento entre plataformas, mudanças na resolução de dependências que reduzem falhas de instalação, comportamento de cache melhorado, menos casos extremos em como o CLI localiza seus ativos de runtime, ou menos casos onde a máquina de um desenvolvedor termina em um estado sutilmente diferente do de outro. E variância é o assassino. O caminho mais rápido para perder confiança em uma ferramenta de agente é ela ser imprevisível entre máquinas. Se uma pessoa consegue rodar de forma limpa e outra pessoa obtém falhas estranhas, o time para de tratar como uma interface confiável para o modelo. Há também um ponto prático sobre como o Claude Code é consumido. Muitos times não estão usando um modelo.
Eles estão usando scaffolding, um conjunto pré-construído de convenções para carregamento de repositório, uso de ferramentas, comportamento de sessão, e como o agente narra as mudanças. O Cloud Code é esse scaffolding para muitos desenvolvedores. Então, quando o scaffolding recebe uma atualização de higiene, a vitória não é um botão novo. A vitória é menos casos onde o scaffolding em si vira um incidente, onde você está debugando seu runner de agente em vez de debugar seu código. A outra coisa a destacar é a realidade do dish tag. As pessoas falam sobre a versão, mas na prática existem múltiplas pistas de consumo. Alguns times seguem latest porque querem atualizações rápidas e podem tolerar alguma agitação ocasional. Outros times seguem stable porque querem menos surpresas e aceitam o atraso. E essa escolha é uma decisão de política. Não é sobre este lançamento específico. É sobre se sua organização quer a borda móvel para velocidade de desenvolvimento, ou uma pista mais lenta para previsibilidade operacional. Se você está na pista móvel, lançamentos como esse são esperados. Se você está na pista conservadora, você pode nem ver essa atualização por um bom tempo, e isso é intencional. A chave é calibrar as expectativas. Não diga à sua equipe, Cloud Code ganhou novas capacidades hoje baseado nisso. Mas trate como parte de manter suas ferramentas de agentes confiáveis como uma interface do dia a dia. Com isso passamos para o lançamento de modelo que realmente muda as decisões de roteamento. Minimax M3 é a história do modelo neste episódio porque não é só pontuações ligeiramente melhores. É dirigido diretamente para a forma como agentes de codificação estão sendo usados agora, sessões longas, evidências pesadas e loops de ferramentas multietapa. O problema prático que o M3 está tentando resolver é simples. Quando você começa a fazer codificação agentiva de verdade, o contexto deixa de ser um prompt e vira um dossiê. Fatias de repositório, logs de erro, transcrições de terminal, saída de dependências, stack traces, screenshots, trechos de documentos de design e restrições de vai e volta do humano. Modelos que são bons em prompts curtos frequentemente têm dificuldades aqui de duas formas. Uma, eles ficam lentos quando você alimenta eles com muito texto, porque o perfil fica caro. 2, eles perdem precisão de recuperação. Quando o contexto é enorme, eles não conseguem puxar o detalhe certo na hora certa de forma confiável. A Minimax está posicionando o M3 em torno de 3 pilares interligados, uma arquitetura de atenção esparsa que eles chamam de MSA, contexto extremamente longo até 1 milhão de tokens com um piso mínimo garantido, de multimodalidade nativa desde o passo zero do treinamento, com suporte à entrada de imagem e vídeo. Vamos falar de atenção esparsa primeiro, mas só da forma que importa para o uso. A atenção completa escala mal com o tamanho do contexto porque todo token pode, em princípio, atender a todo outro token. Isso é computacionalmente caro, e faz o contexto longo parecer uma armadilha. Você tecnicamente consegue colar, mas o modelo fica lento ou caro quando você tenta interagir. Abordagens de atenção esparsa tentam manter as interações importantes enquanto reduzem o compute. A ideia é: você não precisa de todo token atendendo a todo token igualmente o tempo todo. Você precisa que o modelo foque a atenção onde está o sinal. Minimax Sparse Attention, como descrito, particiona o cache de key value em blocos e roteia a atenção de forma mais seletiva. A promessa é velocidade, perfil mais rápido quando você carrega contexto massivo, e decodificação mais rápida quando você interage após o carregamento. Essa parte de após o carregamento é crítica para agentes. Em loops de agentes, você não está só resumindo. Você está tomando ações, lendo novas saídas, ajustando e iterando. Se cada iteração é lenta, toda a experiência do agente desmorona, mesmo se o modelo for inteligente. Agora a janela de contexto em si, até 1 milhão de tokens é o título, mas o detalhe mais operacional é o piso mínimo garantido. A Minimax garante o mínimo de 500 mil de tokens. Por que isso importa? Muitos serviços divulgam um máximo grande, mas a disponibilidade prática varia por tier ou carga. Se você está projetando um harness de agente que empacota evidências inteligentemente mantendo logs crus e arquivos crus em vez de passar tudo por resumos com perda, um piso garantido é o que permite depender desse comportamento sem surpresas constantes de truncamento. Isso também muda como as pessoas pensam sobre roteamento. Em uma sessão de codificação de longa execução, você pode decidir:
Este modelo é meu sumidouro de evidências. Você pode alimentá-lo com muito texto cru de repositório e logs, e pedir para ele produzir um briefing de alto sinal, um diagnóstico ou uma sugestão de patch direcionada. E esse é um dos padrões mais comuns no mundo real agora, não um modelo para tudo, mas uma estratégia de roteador. Use um modelo de planejamento premium para orquestração delicada de múltiplas etapas. Use um modelo custo-efetivo de contexto longo para ingestão, mapeamento e codificação de primeira passagem. Depois combine. A Minimax está explicitamente cortejando essa estratégia ao tornar tamanho de contexto e velocidade parte do pitch, não apenas. Nosso benchmark de codificação é maior. Agora multimodalidade. A Minimax diz que o M3 foi treinado multimodal nativo desde o passo zero e suporta entrada de imagem e vídeo. Para construtores de agentes, o valor não é novidade. É que evidências de trabalho real são frequentemente visuais. Um bug de UI é frequentemente melhor representado como um screenshot, um gráfico desalinhado, um botão desabilitado, um estado estranho de modal, um banner de erro. Essas são coisas que você pode descrever textualmente, mas você perde informação. Multimodalidade permite que o modelo veja o que o usuário vê. Isso também importa para loops de uso de computador. Se um agente está controlando um navegador ou desktop, ele precisa de um canal de percepção. Abordagens só texto dependem de extração de DOM ou OCR, que podem ser frágeis. Um modelo que consegue interpretar screenshots diretamente pode fechar esse loop de forma mais natural. A Minimax também vincula o M3 ao ambiente Minimax Code e o posiciona como adequado para a capacidade de uso de computador. A parte importante é o alvo de treinamento e avaliação implícito. Eles esperam que o M3 opere dentro de loops de ferramentas observar, agir, interpretar, repetir. Esse é um nível diferente de consegue resolver um problema de codificação em um tiro. Trabalho real de agente envolve observabilidade parcial, falhas de ferramentas, saídas bagunçadas e progresso incremental. Agora o deck de benchmarks e as alegações. A Minimax aponta para benchmarks de agentes de codificação. SWE Bench Pro, Terminal Bench Benchmarks estilo MCP, competições de navegação, tarefas de longo prazo como trabalho de kernel CUDA e reprodução de artigos. Aqui está a ressalva que importa. Muitos desses números são executados pelos próprios fornecedores, e alguns dependem de estruturas específicas, framework de agentes específicos, políticas de ferramentas, comportamento de retry, ou até runners explicitamente nomeados. Em benchmarks de agentes, a estrutura não é neutra. Pequenas diferenças no harness podem alterar os resultados. Então a postura honesta é: as alegações são sinais significativos, porque mostram o que a Minimax está otimizando, mas não são uma verdade estabelecida até que equipes independentes as reproduzam em repositórios bagunçados e reais, com diferentes pressupostos de harness. Agora, a disponibilidade. Não é um Restart Preview. A API está ao vivo sob o identificador do modelo publicado, e há planos de assinatura que incluem isso. A Minimax também diz que o relatório técnico e os pesos abertos virão logo após o lançamento. E esse pesos abertos virão depois, é o ponto crucial para muitos construtores de agentes. Porque pesos abertos não são só ideologia. Eles mudam as opções de deploy, hospedagem privada atrás de limites rígidos de dados, reprodutibilidade ao longo do tempo, customização, e a capacidade de integrar profundamente com superfícies de ferramentas internas sem enviar contexto sensível de repositório para um endpoint hosted de terceiros. Até os pesos realmente chegarem, o M3 está posicionado como pesos abertos, não utilizável como pesos abertos. Essa distinção importa se sua organização precisa de deploy local. Agora, a reação inicial no mundo real. É aqui que o debate de adoção fica interessante, porque a comunidade não está tratando o M3 como uma substituição limpa para os principais modelos fechados. Eles estão tratando como um possível nó de roteamento útil. A linha otimista é concreta. As pessoas estão animadas com a ideia de contexto barato, rápido e de aproximadamente 1 milhão de tokens para codificação e pesquisa. Elas estão relatando que parece rápido com input pesado, que é útil para certain trabalho de UI e adjacente a Kotlin, e que produz artefatos sólidos de front-end como HTML e SVG que são fáceis de avaliar.
Outra linha positiva é contexto de pesquisa profunda. As pessoas gostam de poder jogar blocos grandes de referência e obter síntese coerente sem poda agressiva. Essa é uma vitória prática de contexto longo, menos tempo preparando o prompt, mais tempo usando a saída. E o custo aparece repetidamente nessas discussões não como uma nota de rodapé, mas como motivo pelo qual as pessoas se importam. Em fluxos de trabalho reais, equipes já fazem roteamento, modelos caros para planejamento de alto risco, modelos mais baratos para ingestão em massa e codificação de dificuldade média. Se o M3 entregar desempenho forte de contexto longo com economia atraente, ele se torna um padrão racional para certas faixas. A linha cética também é específica. Variância de qualidade. Alguns testadores iniciais alertam que o M3 pode oscilar, ótimo em uma fatia de codificação, fraco em outra. Para uso em agentes, variância é fatal. Agentes precisam de competência previsível, porque a autonomia depende de confiança. 2. Planejamento de longo prazo ainda parece mais forte nos principais modelos fechados de ponta. A reclamação não é o M3 não sabe codificar. É quando a tarefa se torna orquestração multistep com recuperação de falha, manipulação de restrições e escolha de ferramenta sob incerteza, os melhores modelos fechados ainda parecem mais confiáveis. Essa vantagem de planejamento é o que mantém modelos classe Opus no circuito para muitas equipes. Eles são melhores em não entrar em espiral quando uma ferramenta falha, e melhores em saber quando perguntar em vez de avançar sem pensar. 3. A promessa de pesos abertos ainda não foi cumprida. Para construtores que se importam com deploy privado, é uma situação de esperar para ver. Então onde isso deixa o M3, agora mesmo, como uma recomendação de uso em linguagem simples? Trate como um candidato sério para faixa de evidências. Um modelo que você entrega um pedaço grande de repositório, logs longos ou uma pilha de notas de pesquisa depois pede diagnóstico, compreensão estruturada, sugestões de código direcionadas, ou um resumo de alto sinal que você pode passar para um modelo planejador mais caro se necessário. E trate o deck de benchmarks como um sinal direcional, isso é o que eles estão mirando, em vez de prova final. A reação da comunidade até agora é velocidade e economia promissoras, comportamento útil de contexto longo, mas ainda irregular e não claramente o melhor em planejamento profundo. Essa é uma posição nuançada mas acionável. Com o modelo coberto, podemos avançar para o bloco de ferramentas que facilita apontar agentes de contexto longo e longa execução. Understand é uma ferramenta de compreensão de repositório com uma proposta simples. Transformar um codebase em um grafo de conhecimento interativo que humanos e agentes podem explorar, navegar e consultar. Essa categoria está tendo seu momento porque o maior matador de produtividade em agentes de codificação não é a sintaxe. É a navegação. O agente gasta seu orçamento lendo as partes erradas do repositório, caminhos sem saída, código gerado, módulos com nomes semelhantes, subsistemas legados, ou abstrações que parecem centrais mas não são. E esse modo de falha piora conforme as janelas de contexto ficam maiores. Contextos maiores não significam automaticamente uma melhor orientação. Às vezes, isso só significa que o agente pode ler mais material irrelevante com mais confiança. Um grafo muda o ponto de partida. Em vez de começar com procurar strings e abrir arquivos aleatórios, você começa com relações. O que chama o que, quais módulos dependem de quais, onde símbolos são definidos e usados, e quais são os pontos de entrada prováveis. Na prática, desenvolvedores estão usando a orientação por grafo como a primeira passagem antes de deixar o agente propor edições. O agente pode responder perguntas como: por onde essa requisição entra no sistema? Qual caminho trata a autenticação? Qual módulo gerencia retriz? Onde essa feature flag é verificada? Qual serviço é a fonte de verdade para esse formato de dados? Isso não é apenas curiosidade. Muda a qualidade do patch. Se o agente começa com o mapa correto do sistema, seu plano tem mais chances de mirar as interfaces certas e evitar edições do tipo cargo cult. A outra vantagem-chave é a compressão de contexto. Um grafo é um resumo estruturado. Ele permite carregar a topologia do repo sem enfiar o repo inteiro no contexto do modelo. E melhora a explicabilidade. Quando o agente te dá um plano apoiado por grafo pode ser ancorado à estrutura visível. Esse fluxo vai daqui para aqui.
Isso é mais fácil de avaliar do que um plano puramente narrativo. A melhor forma de pensar no Understand NIF em um stack de agente é como infraestrutura de orientação. Ele não substitui leituras de arquivos. Ele faz as leituras de arquivos valerem a pena. Se OpenClaw e outros arneses são sobre execuções que sobrevivem, ferramentas de grafo de repo são sobre Mira. Sobrevivível mais preciso é onde os agentes começam a parecer consistentemente úteis. Em seguida, a Jengatevai e MCP Django. Duas formas diferentes respondendo à mesma pressão. Chamadas de ferramenta se tornaram infraestrutura operacional. O MCP tornou dramaticamente mais fácil conectar ferramentas a agentes. Esse sucesso cria um novo problema: dispersão. Múltiplos servidores MCP, múltiplos clientes, múltiplos ambientes, e muita configuração que vive em lugares dispersos em laptops, em dotfiles, em runners de CI, em UIs de agente. A dispersão produz dor previsível. Um cliente aponta para um servidor desatualizado. Outro cliente tem um token com o escopo errado. Um terceiro cliente vê uma ferramenta que não deveria ver. E quando uma chamada de ferramenta falha, ninguém consegue dizer se foi o agente, o servidor, a rede, ou um limite de permissão. O Agendatevai se posiciona como um proxy de fronteira para agentes e servidores MCP. A palavra que importa é fronteira. A ideia é mover o acesso a ferramentas de todo o cliente e conecta tudo diretamente para existe uma camada de controle que medeia. O que isso fornece em linguagem simples? Política de roteamento, aplicação de identidade, ganchos de observabilidade e isolamento de falhas. Política de roteamento significa que você pode decidir qual agente vai para qual endpoint de ferramenta e sob quais regras. Aplicação de identidade significa que o gateway pode anexar identidade e escopo consistentes, então o servidor de ferramentas vê um chamador previsível em vez de um enxame descontrolado de clientes. Observabilidade significa que você pode obter logs e métricas consistentes em torno de chamadas de ferramenta, o que foi chamado, quando, quanto tempo levou, o que falhou, e a qual seção de agente pertence. Isso é a diferença entre chamadas de ferramenta parecem mágicas até quebrarem, e chamadas de ferramenta são depuráveis. Isolamento de falhas é sobre raio de impacto. Quando um servidor de ferramenta se comporta mal, você quer poder limitar, negar ou quarentenar em um lugar só. Caso contrário, todo cliente falha de forma diferente, e agentes compensam fazendo trashing, repetindo chamadas, tentando ferramentas alternativas, ou tomando ações de fallback arriscadas. O MCP Django é o ângulo de gerenciamento. É apresentado como um lugar único para gerenciar e conectar a servidores MCP. Isso importa porque uma vez que você tem mais de um cliente, você começa a duplicar configurações. O mesmo servidor tem que ser configurado repetidamente, e o drift se acumula. Um gerente centralizado muda o atrito do dia a dia. Em vez de qual arquivo de configuração colocamos isso, você ganha aqui está nosso inventário de servidores. Fica mais fácil ver o que existe, o que está em uso, o que está desatualizado, e o que é compartilhado. E esse inventário se torna uma superfície de governança. Se uma ferramenta é sensível, você quer saber quem pode chamá-la. Se uma ferramenta é somente leitura, você quer impor semântica somente leitura consistentemente. Se uma ferramenta é instável, você quer ver as taxas de falha. O ponto mais profundo é que o campo de batalha de segurança e confiabilidade está migrando para baixo. Modelos estão ficando mais capazes. A pergunta se torna: o que o modelo pode tocar, como esse acesso é mediado, e o que acontece quando a realidade das ferramentas não corresponde às expectativas do modelo? É por isso que o aperto de contrato da OpenClaw e essas ferramentas de plano de controle MCP pertencem ao mesmo episódio. São camadas diferentes resolvendo problemas adjacentes, tornar execuções de agentes surviváveis e tornar a autoridade do agente governável. Code Almanac e Argif são ambos ferramentas de contexto, mas abordam duas lacunas diferentes em como os agentes falham em repos reais. A primeira lacuna é a memória do projeto. O código te diz o que acontece. Frequentemente não te diz por que acontece dessa forma. Decisões arquiteturais, restrições operacionais, lições de incidentes históricos e conhecimento de não mexa nisso sem fazer aquilo frequentemente vivem na cabeça de humanos ou em docs espalhados. Quando um agente carece dessa memória, ele infere intenção da estrutura do código.
Às vezes isso é fine. Mas o modo de falha perigoso é quando o agente propõe um refactor limpo que viola um invariante que a equipe se importa, um invariante que o código não codifica explicitamente. CodeAlmanac é posicionado como uma wiki de codebase para agentes de codificação e inteligência artificial. O enquadramento de como você usa é: capture as coisas que você quer que um agente saiba antes de editar qualquer coisa em variantes críticos, fluxos, gotchas e contexto de decisão. Não como um despejo gigante de documentos. Como orientação estruturada de alto sinal que impede o agente de fazer mudanças elegantes e confiantes que são operacionalmente erradas. O risco, claro, é contexto obsoleto. Qualquer wiki pode ficar desatualizada. O modelo mental certo é: uma wiki de codebase é uma camada de restrição e orientação, não a autoridade final. Ela diz ao agente quais perguntas fazer e quais minas terrestres evitar. Ela não substitui verificar o estado atual do repo. A segunda lacuna é recuperação e localizabilidade. Mesmo com uma wiki, os agentes ainda precisam encontrar as partes certas da codebase rapidamente. E muitas equipes querem essa recuperação local first por razões de privacidade, custo ou latência. É aí que entra o Argf, um servidor MCP local first para contexto semântico estruturado sobre uma codebase. Em linguagem simples, é uma forma de pedir contexto de código relevante e receber fatias escolhidas semanticamente, sem fazer upload de todo o repo para um serviço de indexação hospedado. A parte de contexto semântico estruturado importa. Busca por string é blunt. Recuperação semântica tenta retornar o que é relevante mesmo quando a query não casa tokens exatos. Como encontrar o gate de autorização para uma requisição mesmo que você não soubesse o nome exato da função. O benefício é velocidade e foco. Em um loop de agente, você quer que o agente se oriente rapidamente, onde validation vive, onde alter é aplicada, onde retrieve e backoff são implementados, onde tipos de erro são definidos, e qual módulo é a fonte da verdade. Mas há um ponto de segurança sutil. Recuperação semântica pode estar errada de formas convincentes. Ela pode retornar algo similar em vez de algo correto. Então a forma mais saudável de usar ferramentas como Argf é tratar recuperação como um ponteiro para evidência provável, não como evidência em si. Junte isso tudo com understand e fin, e você obtém uma stack de contexto em 3 partes que mapeia bem para como os agentes realmente funcionam. Graph da topologia, o mapa. Almanac da intenção durável, o porquê. Recuperação local dá ponteiros rápidos aonde. E essa combinação tende a reduzir os modos de falha de agente mais caros. Se perder, perder restrições invisíveis, e editar a SEO errada com alta confiança. Uma das grandes conclusões de todo esse episódio é que melhores agentes não é apenas melhores modelos. É melhor orientação, melhor memória, melhores limites e melhor recuperação. Vamos fechar de forma limpa, sem uma lista gigante de tarefas. OpenClaw 5.28 é um release de arreio de aperto de contrato focado em tornar longas execuções surviváveis, recuperação de timeout e abort mais limpa, limites de sessão e subagente mais estrictos, melhor binding de identidade de canal para aprovações e callbacks, e validação de navegador e automação mais afiada para que seu histórico de execução permaneça verdadeiro. A nota do mundo real é mista, e isso é importante. Alguns operadores experimentam como o hardening que queriam, enquanto pelo menos um relatório público sinaliza ANSD, esperando resposta do agente, que parecem uma SEO de integração ou empacotamento. Então a experiência de upgrade pode depender de como seu caminho de codex e plugin está conectado. Cloud Code Latest é a faixa silenciosa, melhorias de infraestrutura interna sem features de adlining, mas significativas para equipes que querem que o CLI seja uma ferramenta de fleet confiável em vez de um setup pessoal frágil. Minimax M3 é o drop de modelo que está forçando conversas de roteamento, atenção esparsa focada em tornar contextos extremamente longos utilizáveis, uma janela de contexto enorme com um piso garantido, multimodalidade nativa para loops de screenshot e uso de computador, e reação inicial da comunidade animada com velocidade e economia de inputs longos, mas ainda cautelosa sobre consistência, planejamento profundo e pesos abertos ainda não entregues. E as ferramentas de radar de projetos Understand e Fin, Agenda Tevai, MCP Jungle, CodeAlmanac e Argf tratam tudo sobre direcionar e governar o trabalho de agentes, mapear o repositório,
controlar o acesso às ferramentas, gerenciar a expansão de servidores, preservar a memória do projeto e recuperar contexto local sem transformar cada sessão em uma ingestão cega de repositório completo. Obrigado por ouvir o Agent Stack Daily. Para as fontes e referências, veja as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Voltamos em breve.